Gente, essa aqui, hoje, nós veremos a última parte da termologia. O capítulo de termologia, tá? Termologia, ela é classificada em 4 categorias. Primeira categoria são as escalas termométricas, que eu já falei para vocês que não adianta apenas decorar aquela relação, tem que entender a interpolação, aí você faz qualquer questão, tá? Depois temos a parte de calorimetria. Aí a calorimetria, ela tem 2 etapas. Eu tenho a primeira parte, que trata do calor sensível, que é o nosso calor quimacete, e temos o calor latente, que trata sobre a mudança de estado físico. E o último capítulo da termologia envolve a parte da dilatação térmica, que é a aula de hoje, e o fechamento de termologia é com a propagação do calor. Propagação do calor. Certo? Então, você tem aí, 4 tópicos, onde aparecem geralmente 2 questões na prova. Tá certo? A segunda parte da termologia, que é a termodinâmica, que a gente começa a ver isso semana que vem, ou na semana, daqui a 15 dias, termodinâmica, você tem a parte dos gases, que deve aparecer na prova de química, e máquinas térmicas. E aí sim que termina aparecendo na nossa prova. Certo? Então, nessa telinha aí, esse resumo ceboso que eu fiz, tá? Você tem mais ou menos 2 questões daqui e uma questão daqui. Certo? Então, você tem em torno 3 questões que podem aparecer na prova, tá? Beleza? Então, vamos lá começar. Então, quando a gente fala em dilatação dos corpos, a gente está analisando. Aí alguém vai dizer, mas você não colocou dilatação dos corpos aqui. Por quê? Porque da mesma forma que o calor latente estuda a mudança de estado físico, o calor latente estuda quem? A dilatação dos corpos. Porque imagine que você tem um corpo, e esse corpo ele vai receber uma quantidade X de calor. Que esse corpo, ao receber esse calor, ele vai poder utilizar de 2 formas. Ou ele vai usar esse calor para alterar a sua temperatura, alterar a temperatura, ou seja, delta T igual, diferente, maior que zero, diferente de zero, ou ele vai usar esse calor para alterar o estado físico da matéria. Tá bom? Então, basicamente, o que a gente vai estudar hoje é exatamente uma aplicação do calor sensível. Tá certo? Então, o capítulo de dilatação térmica é uma parte especial, uma aplicação prática do calor sensível. Que quando o corpo ele esquenta, as moléculas vibram com mais intensidade, então a tendência da molécula é se afastar. Então, quando a molécula se afasta uma da outra, a tendência do corpo é expandir. E na hora que acontece a expansão ou a contração, na hora que eu retiro o calor. Então, veja, eu forneço calor, o sistema absorve o calor e dilata. O corpo perde calor, o corpo ele contrai. Então, exatamente essa questão da expansão e da contração são aplicações do calor específico, que é uma forma de calor existente, beleza?
Veja que eu não comecei nem a aula e eu já dei o mapa da mina. Então, pessoal, então imagina aquela segunda, né? Aquela questão que acontece, né? Não consigo desatarrachar esta porca. Aquela porca está apertada. E aí você não consegue soltar. Né? Algumas pessoas passam detergente, sabão, para ela deslizar. Mas, às vezes, como? Chegou Maria Luísa. Fala, Lulu. Chegou Evelyn. Chegou de carrada agora. Então, quando? Estamos começando agora. Quando a gente fala em dilatação térmica, eu tenho que todo o corpo, ao sofrer variação de temperatura, ela sofre uma variação nas suas dimensões. Por menor que seja, mas ela vai existir. Certo? Então, quando eu tenho um corpo recebendo calor, e esse calor produzir variação de temperatura, eu tenho o que eu chamo de dilatação térmica. Então, no nosso caso aí, ó, você tem um parafuso e tem uma porca. Veja que ele esquentou o sistema, o conjunto, porca, parafuso. Ah, José, por que a porca saiu? É mágica, é? Não, por quê? Se você perceber, o parafuso, ele tem, a gente vai falar isso mais com calma, o parafuso ele tem uma dimensão predominante, que é o comprimento. Já a porca, a superfície que é a sua característica. Então, a gente sabe que a dilatação, mesmo sendo o mesmo material, a área dilata mais do que o comprimento. Então, nesse caso aí, a porca dilata mais do que o parafuso e ela consegue ser solta. Tá certo? Porque você aqueceu o sistema e a porca dilatou mais do que o parafuso. A mesma coisa acontece com a lata de azeitona. A lata de azeitona, você tem o vidro e a tampa metálica. E tem vez que o animal que fechou pela última vez, aquele um que não tem mãe, né? A cara apertou, e aí quando você quer abrir, você fica lá, né? Tentando abrir a coitada da lata e a lata não consegue. Maria Luísa, tanto pode se dilatar ou pode contrair. A dilatação acontece quando eu forneço calor. Geralmente, pois existe o comportamento anômalo da água. É por isso que o lago não congela totalmente quando está no inverno rigoroso. No meu Instagram tem lá um post para falar exatamente isso. Procura lá. Por que, que o lago não congela totalmente? Apenas uma certa camada. Tem lá. Tá certo? Também coloquei lá um post sobre lâmina bimetálica. Eu vou explicar isso aqui hoje, mas vocês vão tirar dúvida lá. Tá certo? Então, cuidado com essa informação. Tá tudo lá no Instagram, lá, no feed. Vai lá, baixa, salva, e aí quando você quiser estudar, já está na sua pastinha lá. Abre uma pasta de física e vai baixando esse material e vai deixando lá. Tá certo? Então, vê só o que acontece. Então, nesse caso aqui, a porca vai dilatar mais do que o parafuso. Daqui a pouco a gente explica. No caso do pote de azeitona, é a mesma coisa. O metal, ele dilata mais do que o vidro. O vidro tem que dilatar muito pouco, porque se o vidro dilatar, ele quebra. Quando a gente coloca uma garrafa de refrigerante, aquela garrafa, né? Vocês sabem porque a Coca-Cola de garrafa de vidro é mais gostosa do que a Coca-Cola de garrafa PET? Alguém sabe dizer por quê? Porque, na verdade, a quantidade de gás que é inserida na garrafa de vidro é maior do que na garrafa PET. Por quê? Porque no vidro, a perda de gás é maior do que na garrafa PET, por conta da porosidade do vidro. Certo? Então, por isso que tem que ter mais pressão, mais gás, para conservar pelo mesmo tempo. Então, por isso que você abre uma garrafa
se você tomar na garrafa de vidro, a Coca-Cola é muito mais saborosa, vamos dizer assim, do que na garrafa PET, na garrafa de plástico, por conta da quantidade de gás que vai nela, tá certo? Então, o que acontece? Então, o vidro, ele não pode dilatar. Então, você pega uma garrafa de vidro cheia de água e coloca no congelador, a água, quando ela vai congelando, aí acontece o comportamento anômalo da água. A água, de 0 a 4 graus, de 0 a 4 graus, ela se comporta de uma forma anômala. Ou seja, quando eu estou resfriando a água e eu estou chegando em 0, em vez da água contrair, porque seria natural, né? Se eu estou tirando o calor, se eu estou reduzindo a temperatura, o volume deveria diminuir. Só que para a água e algumas outras substâncias, nesse intervalo, a água, em vez de contrair, ela dilata. Então, se ela dilata dentro da garrafa, a chance da garrafa quebrar é muito grande. Por quê? Porque a garrafa, ela não tem muita movimentação. Ela não permite esse efeito sanfona. Tá certo? Já uma latinha de alumínio, às vezes ela estufa o fundo dela, mas ela não rompe em algumas situações, porque ela ainda tem uma certa deformação que pode ser utilizada. Mas a água, de 0 a 4, ela se comporta de maneira contrária. É por isso que o lago não congela toda a sua profundidade. Vai lá e estuda sobre isso. Então, ó, quando aquecemos algum corpo, este tende, ou seja, na maioria das vezes, em 99% das vezes, quando aquecemos um corpo, ele tende a aumentar o seu volume. Ou seja, sofrer uma expansão térmica. É uma expansão devido ao calor, à energia térmica fornecida ao sistema. E se esfriarmos algum corpo, este tende a diminuir seu volume. Então, quando se trata dos sólidos, hoje a gente vai falar só de sólido, eu tenho 3 formas de dilatação. Eu tenho a dilatação linear, o próprio nome fala, ó, linear é aquela que acontece em predominante em uma sua única direção, que é o comprimento, tá certo? Então, se a questão falar numa régua, num trilho, num fio, ele está dando relevância à distância linear, ao comprimento. Então, eu vou trabalhar com dilatação linear. Na verdade, todas as 3 dilatações acontecem simultaneamente. Mas, por questões didáticas, eu vou dividir naquela que tiver maior predominância. Tá certo? Então, o que é que eu tenho aqui, ó? Se falando em dilatação linear, só tirar uma dúvida aqui. Se falando em dilatação linear é quando a dimensão que modifica, que altera, é o comprimento, é o alongamento da barra, é o comprimento de um fio. Lembrando, toda vez que se falar em dilatação térmica, vai ocorrer nas 3 direções. Tanto no comprimento, quanto na área, na superfície, e quanto ao volume. Tá certo? Vai alterar nas 3 dimensões, x, y, z. Por questões didáticas, a gente divide em dilatação linear, dilatação superficial e dilatação volumétrica. Então, imagine que você tem uma barra metálica e essa barra metálica ela vai ser aquecida. Ao ser aquecida, o comprimento da barra ela vai sofrer uma expansão. Fornecer o calor, as moléculas vão ficar agitadas, elas vão tender a se afastar uma da outra, então ela tende a aumentar de tamanho.
Então, esse aumento aqui, ó, esse ΔL, é o que eu chamo de dilatação. Dilatação. Então, grava aí. Se ΔL for maior que zero, existe uma expansão. E se ΔL for menor que zero, trata-se de uma compressão. Certo? Então, no final da questão, né, se você encontrar um ΔL positivo, é porque o tamanho final é maior que o tamanho inicial. Então, esse ΔL vai ser positivo. Já na compressão, na contração, o que vai acontecer? O tamanho final ele vai ser menor do que o tamanho inicial. Então, esta dilatação vai depender de três coisas. Vai depender do tipo de material. Luísa, vê. Quando o tamanho final, o L final, é maior que o L inicial, é porque a quantidade, o comprimento da barra aumentou. Então, quando o comprimento aumenta, é uma expansão. E quando o comprimento diminui, quando é que ele vai diminuir? Quando você retira o calor, ele vai esfriar, as moléculas vão vibrar em menor intensidade e a tendência dela é acontecer a compressão ou a contração, certo? Fornecer o calor, na maioria das vezes, expande, retirou calor, na maioria das vezes ele se contrai. Lembre que a água de 0 a 4, só desse intervalo, se comporta de forma anômala. Isso, em final inicial. Tá certo? Se você quiser colocar, você pode até colocar aqui, para ΔL ser maior que zero, o tamanho final é maior que o tamanho inicial. E na contração, o tamanho final é menor que o tamanho inicial. Por isso, né? Porque se ΔL é o tamanho final menos o tamanho inicial, se a primeira parcela for maior, a diferença é positiva. Se for menor, a diferença é negativa. Se for igual, ΔL vai ser igual a zero, não há dilatação. Certo? Não há dilatação. Então, essa dilatação, ela depende de quê? Depende do tipo de material, do tipo do material. Vai depender do tamanho inicial da barra, do tamanho inicial. E vai depender também de quem? Da variação de temperatura. Aí tem aluno, eita, o aluno buchudo, o aluno taba. Ele vai dizer, eita, eu tenho que decorar as duas fórmulas. Não precisa. Por quê? Você não sabe que ΔL é L final menos inicial? Né? Então, se você substituir uma com a outra, você chega nessa. Tá? Então, teoricamente, não precisaria você decorar as duas. Calcula ΔL e calculando ΔL, você calcula o tamanho final da barra. Tá certo? Então, decora somente uma expressão para não estar decorando duas fórmulas ao mesmo tempo. Já a dilatação superficial, o que é que eu tenho? Eu tenho que agora, a minha dilatação ela vai acontecer em duas dimensões. Por isso, ó, que superficial dá a ideia de quê? Dá a ideia de área. Área. Então, a área ela vai aumentar. Se você fornece calor a uma chapa metálica, a minha chapa ela vai aumentar em todas as direções. Ela vai aumentar em todas as suas dimensões. Então, ela vai ter aqui, ó, esse espaço que eu estou pintando aqui, ó. É exatamente quanto aumentou. Se você perceber, o ΔS, ou ΔA, se alguém quiser chamar de ΔA de área, o ΔS é igual à área final menos a área inicial, ou S0.
Esse S aí é de área, não é de espaço lá da cinemática. Cuidado aí. Tá? Então, se alguém quiser chamar de A, de área, e achar mais fácil, use. Tá certo? Então, acontece. Então, você está percebendo que essa área aqui que está pintada de vermelho é quanto variou. E a mesma coisa. Se ΔS for positivo, se ΔT, ó, se ΔT for positivo, isso implica que ΔS também é positivo. Se ΔT for negativo, ΔS ele é negativo. Aqui eu tenho uma expansão. Eu tenho uma expansão. E aqui eu tenho uma contração. Contração, tá vendo? Geralmente acontece isso, gente. Geralmente, quando você fornece calor, a temperatura sobe e o corpo ele expande. Mas a água de 0 a 4 graus é ao contrário. Em vez dela dilatar de 0, aquecendo para 4, ela vai contrair. Por isso que a densidade máxima da água ela é atingida a temperatura igual a 4 graus Celsius. Ela vale 1 grama por centímetro cúbico. Isso você vai encontrar lá no meu Instagram, no post sobre o fato que o lago não congela. Tá? Vai lá no meu Instagram e baixa aquele resumo. Porque vai cair um desses na prova de vocês. Tá certo? E aí vocês vão dizer, eita, que João, aquele miserável ia cair, eu não li. Vamos lá. Então, ó, a minha dilatação, veja que a fórmula é quase a mesma, tá vendo? A fórmula é quase a mesma. O que está mudando? O que está mudando aqui é que, em vez de ser comprimento, agora é área. E agora, em vez de ser um alfa, agora é um tal de beta. Esse beta é o coeficiente superficial de dilatação. E ΔT continua sendo variação de temperatura. Já a dilatação volumétrica é quando a dilatação ocorre em todas as dimensões. E é que sempre acontece. Sempre vai acontecer a dilatação volumétrica. Mas, quando nós levamos, a gente, não é eles, quando a gente considera apenas a dimensão comprimento com uma grandeza a ser analisada, eu analiso a dilatação linear. Quando eu quero comparar a área em relação à variação de temperatura, eu trabalho com a dilatação superficial. E já a dilatação volumétrica, eu estou trabalhando com a dilatação do volume, tá certo? Então, aqui é a mesma coisa, ó. O meu cubo, quando aumentar ou ser aquecido, você vai ter uma diferença aqui, ó. A diferença aqui, estou pintando de vermelho aqui também, ó. Essa parte que está pintada de vermelho é exatamente a parte que o corpo, ele expandiu. E a fórmula é a mesma, ΔV, a variação do volume, é igual a quem? Ao volume inicial, vezes gama, quem é gama? É o coeficiente de dilatação volumétrico. Vezes quem? Vezes a variação de temperatura. Aí eu coloquei para vocês aqui, ó, um resuminho, gente. Vocês vão dar um print nessa tela, tá? E vai anotar no caderno bonitinho depois com calma. Por quê? Sabendo isso que está na tela de vocês, sabendo um caso particular da dilatação dos corpos ocos ou corpos vazados, e sabendo o comportamento da lâmina bimetálica, dilatação dos sólidos, acabou. A gente pode partir para a dilatação de quem? Dos líquidos, tá certo? Dos líquidos, beleza? Vamos lá, enquanto vocês copiam aí, deixa eu colocar, teve uma farinha aqui,
no meu material, mas deixa eu ver se eu acho aqui. Deixa eu. É porque eu terminei compartilhando o arquivo errado. Mas vai dar jeito, vai dar certo. Só um minutinho, tá, gente? Só o arquivo é mesmo, só que está faltando um vídeo que eu quero apresentar para vocês. Vou parar essa apresentação e vou comparar com a outra agora. Pronto, agora. Pronto. Corrigido. Pronto, o arquivo é igual, tá? Só que nessa atualização aqui, eu já coloquei um vídeo que eu quero mostrar para vocês. Aqui, ó. Esse vídeo aqui, ó. Tá vendo? Vê que legal. Tem uma vela, um aro metálico e um bastão. Perceba que a temperatura ambiente, ó, a bola atravessa o arco. Beleza? O que é que eu vou fazer agora? Eu vou esquentar a esfera. A minha esfera, ao ser aquecida, o que vai acontecer com a temperatura dela? Vai aumentar. Quando a temperatura aumenta, ela vai aumentar as suas dimensões. E aí ele vai verificar se essa esfera ainda consegue passar pelo aro. E aí, ó, travou. Não deu. É a comprovação que os corpos, quando são aquecidos, eles tendem a aumentar de tamanho. Ficou claro? Sim. Beleza? Então, enquanto isso aí, ó. Eita, calma, agora não. Isso aqui é novidade, aqui não. Certo? Vamos lá, então voltar para lá. Então, vimos aqui, né? Nós estamos aqui, nesse gráfico. Opa, eu pulei aqui, outra coisa aqui. Aqui, ó. Então, é só, quando se fala em dilatação linear, a principal aplicação disso em prova é a lâmina bimetálica. Tem que entender isso, tá? Vou repetir de novo. Lá no Instagram tem um resumo só para falar da lâmina bimetálica. Vai lá no Instagram, baixa, compartilha com os amigos se quiser. Se não quiser, cada um por si. Mas se quiser compartilhar, compartilha, tá? Mas salva para você esse resumo. Então, o que é uma lâmina bimetálica? Ó? É um dispositivo utilizado em alguns aparelhos bem conhecidos. O pisca-pisca, o ferro de passar, o disjuntor, o termostato dos equipamentos de refrigeração. Tá? Por quê? O pisca-pisca está acende, apaga, acende, apaga, acende, apaga. Por quê? Porque quando a lâmina bimetálica é formada por dois materiais diferentes, ó, se são materiais diferentes, eles têm coeficiente de dilatação diferente. Então, quando eles são aquecidos, eu vou fazer aqui, ó, se der errado, paciência, ó. Tem uma vela e eu vou acender essa vela. Eu espero que não cause incêndio aqui na minha casa. Vamos lá, vou acender a vela aqui. Acender a vela. Acendeu a vela. Tá vendo aí a vela acesa? Ó, subiu a catinha de fumaça agora. Vamos lá. Ó, aqui eu tenho, de um lado, papel alumínio e do outro lado eu colei no papel ofício comum. Tá? Isso aqui representa aquele papel da carteira de cigarro. Aquele papel que envolve o cigarro. É mais ou menos um papel desse tipo aqui. Tá certo? Então, acontece. O que eu percebo aqui, que eu tenho dois materiais diferentes. Então, se espera que quando eu aquecer, eles vão se comportar de uma maneira diferente. Vou aproximar mais da imagem. E aí você vai ver aqui, ó, que a ponta do, da lâmina, ela tende a subir. Ela fornece calor, é porque a cola não secou totalmente, então por isso que ela ainda está pesada. Tá bem que ela sobe? Estão percebendo? Que ela tem uma mudança na direção dela.
Tentar de novo aqui, ó, outro pedaço aqui, ó. Menorzinho, ó. Ó, vou aproximar aqui, ó. Tá vendo que a deformação, ela sobe, ela movimenta, por quê? Porque materiais diferentes se dilatam de forma diferente. Então, como são dois materiais presos firmemente, se um dilata mais do que o outro, a tendência é o que é? É, por conta da ação da gravidade, ele fazer a curva. Tá certo? Então, se vocês pegarem aquele papelzinho lá da carteira de cigarro, ou então pegar o papel alumínio, corta um pedaço, cola numa folha de papel, espera secar. Eu fiz agora à tarde, a cola ainda está úmida, por isso que o calor não está sendo absorvido de uma forma mais uniforme, certo? Então, você tem lá na medição. A lâmina se mantém retilínea na temperatura em que ela foi feita. Mas a partir que a temperatura aumenta, a lâmina encurva, pois os dois metais vão sofrer diferentes dilatações. Se não deu para ver pela tela, dá para ver aí, ó. Ó. O que eu fiz foi exatamente isso. Ó. Eu tenho aqui a vela e tenho aquele papel laminado que envolve a carteira de cigarro. Aí você pega a face metálica, certo? E coloca ela próximo à chama da vela. E aí, quando o material for aquecido, ela vai terminar subindo. Acontecer a deformação. Então, você vai aproximar, ó, e ela termina subindo. Isso aconteceu muito mais do que esse, porque esse papel é bem mais fino do que esse. Eu botei papel ofício, o papel ofício é mais pesado do que aquele papel, né, bem fininho que tem lá. Deu para entender o funcionamento da lâmina bimetálica, como é que faz? Sim. Beleza. Aí, pessoal, então, imagina agora o disjuntor. Todo mundo viu, se você for na sua casa, no quadro de energia, tem uma caixinha cheia de disjuntor, que são dispositivos de segurança. Isso é Física 3, é o terceiro ano, tá certo? Então, acontece, quando o disjuntor, a corrente passa, ó, a corrente quando passa por um fio, o fio termina esquentando. A gente chama isso de efeito Joule. É a transferência, é a conversão de energia elétrica e energia térmica. Então, quando esse fio começa a esquentar, para evitar que ele pegue fogo, a lâmina bimetálica que está lá instalada dentro do disjuntor, ela vai dilatar. E na hora que ela dilata, o disjuntor, ele dispara, ele desliga. E na hora que ele desliga, a corrente para de circular. Também está lá no meu resuminho lá do Instagram, tá? Use o Instagram como ferramenta de apoio, tá tudo lá, tá? Muita coisa teórica vai estar lá. Não deixa passar essa oportunidade. Beleza? Na lâmina, na dilatação superficial, na dilatação volumétrica, bom, então estávamos aqui, né? Então, aqui eu tenho que, uma coisa importante saber é que o coeficiente de dilatação superficial é 2 vezes alfa. E gama vale 3 vezes alfa. Fica fácil decorar isso, porque, ó, bota alfa, beta e gama. Linear é distância linear. Linear da ideia de metro. Que é igual a 1. Superficial é metro quadrado. Então, se é metro quadrado, beta igual a 2 alfa. Olha o 2 aqui, ó. E a volumétrica é metro cúbico. Isso aqui vai ser igual a 3 alfa. Então, a razão 1 para 2 para 3, você tira pela unidade de cada dilatação. Metro linear, meta primeira. Metro área superficial, metro quadrado. E dilatação volumétrica é o metro cúbico, tá certo?
Então, com esta relaçãozinha aqui, ó, que você tem aqui no quadro, né, nesse slide, você tem todo o resuminho de dilatação dos sólidos. Tá? O que é que você precisa ter além disso? Além disso, você precisa saber o quê? Precisa saber a questão da lâmina bimetálica, tá certo? E o comportamento, que vai ver agora, dos corpos ocos. Então, todo corpo oco, ou seja, aquele corpo que tem um buraco, ao se dilatar, ele se comporta se ele fosse maciço. Porque muita gente pensa que você tiver uma chapa metálica com furo no meio e você esquentar, se você esquentar, deixa eu colocar aqui, tá? Teve vida própria aqui, negócio aqui. E você esquentar, tem gente que vai pensar que esse buraco ele vai diminuir. Tem gente que vai pensar que vai acontecer isso. Né? Então, na verdade, é só imaginar que esse corpo ele fosse maciço. Então, se fosse maciço, a mineralização seria para cá. Então, se fosse maciço, o corpo ele expande, o furo também expande. É o que acontece mais ou menos lá com a porca do parafuso. Quando você esquenta a porca termina aumentando o buraco dela. Então, quando existe a variação de temperatura, eu tenho que acontece exatamente a mesma dilatação se ele fosse maciço. Então, se essa chapa fosse maciça, ela não iria aumentar? Então, se ela iria aumentar, ela tendo um buraco no meio, o furo também aumenta. Tá? Então, cuidado com essa pegadinha. Então, dentro de dilatação dos sólidos, que é a aula de hoje, nós temos a dilatação linear, ΔL, e o coeficiente é alfa. Dilatação superficial, ΔA ou ΔS, e eu tenho beta. E temos a dilatação volumétrica, que é ΔV, e tem um gama, que é o coeficiente de dilatação volumétrica. Certo? E lembrando que beta é 2 vezes alfa e gama é 3 vezes alfa. Visto isso, segunda coisa, saber que o comportamento da lâmina bimetálica, massa, e saber o comportamento dos corpos ocos, que se comporta como se ele fosse maciço. Sabendo essas 3 informações, não tem mais o que saber de dilatação dos corpos. A gente vai analisar na próxima aula dos líquidos, tá certo? Vamos fazer exercício agora. Vai lá, fala, Lu. Ô, professor, você poderia repetir esse último, dilatação dos corpos ocos? Pronto. E outra, essa aí é dilatação dos líquidos ou ainda é dos Só, térmicos? só sólido. Tá certo? Porque, pessoal, quando falar em líquido, não faz sentido falar em dilatação linear e nem dilatação superficial. Só vai ser volumétrica. Tá certo? Quando for falar de fluidos, não faz sentido em dilatação linear, não faz sentido falar em dilatação superficial, apenas em dilatação volumétrica. Tá? Para sólido, é que tem as 3. Para gás e para líquido, por que eu não vou estudar gás aqui? Porque tem um capítulo só para analisar gás. Tá certo? Então, aqui eu vou analisar somente líquido e sólido. O gás vai ser no estudo de gases. Tá? Então, quando se falar em líquidos, só existe dilatação volumétrica, que aí vocês vão ter que orar dilatação aparente e dilatação real. Tá certo? Mas é próxima aula. Aí vai saber por que quem abastece a gasolina
de meio-dia está perdendo gasolina. Porque gasolina não deveria ser cobrado pelo volume, deveria ser cobrado pelo peso. Mas o posto, ele não vai instalar uma balança para medir o peso do carro antes e medir o peso do carro depois. Porque a gasolina, ela é altamente volátil. Ela é muito expansível. Então, quando você coloca a gasolina no carro numa temperatura elevada, a quantidade que entra, ela é menor do que você está pagando. Mas isso é a aula de semana que vem, tá certo? É só ficar o spoiler da semana que vem. Então, quando se tratar de uma... Mas, ó, Oi. eu achava que volumétrica era dos sólidos e também dos líquidos. Fiquei meio perdida. Volumétrica são 3 dimensões. X, Y, Z. É o espaço. Por exemplo, esquenta a água, esquenta o leite. Se você não controlar a temperatura, vai chegar ao ponto que vai levantar a fervura e vai transbordar o leite. Então, houve dilatação volumétrica. Se o volume aumentou, dilatação volumétrica. Tá certo? Quando se fala nos corpos ocos, você tem que considerar e pensar ele inicialmente se ele fosse maciço. Ó, essa chapa tem um furo. Se não tivesse o furo, quando eu esquentar a chapa vai aumentar. Então, se a chapa aumenta, o furo também aumenta. Ponto. Tá? É como se você esquece por um momento que não tem o furo, analise somente o corpo. Se o corpo aumentar, o furo aumenta. Se o corpo diminuir, o furo diminui. Porque o furo é como se fosse parte integrante da chapa. Tá certo? Então, anota aí essas 3 informações. Dilatação dos solos, dilatação lâmina bimetálica e dilatação dos corpos ocos. Acabou a dilatação dos solos. Aí eu tenho 4 perguntinhas típicas de prova. De lá, quando se soldam duas partes de um corpo que se fragmentou, é necessário que o material usado na solda tenha coeficiente de dilatação de valor próximo ao do material, que constitui o corpo que está sendo colocado. Por quê? Porque se tiver dilatação diferente, ela vai dilatar menos do que o outro. Então, se vai dilatar menos, a solda termina quebrando. Porque vai acontecer a variação da temperatura. Por exemplo, na sua casa, se você olhar para o chão, entre uma cerâmica e outra, tem um rejunto. Esse rejunte, ele funciona como uma junta de dilatação. Ela permite que a pedra cerâmica, se dilate e se contraia durante o dia, devido à variação de temperatura que ela está sofrendo, sem ter uma pedra colada à outra. Porque se tiver uma pedra colada à outra, na hora que ela dilatar, ela vai destacar. Se você olhar aqui pelo litoral aqui de Recife, a quantidade de prédio que está tendo reforma na fachada, porque as placas estão caindo por falta ou falha da junta de dilatação. Certo? Se você for para uma ponte, ela tem um afastamento entre as placas para permitir que ela se movimente. Então, essa é a função da junta, para evitar que a superfície ela fique rígida. E dela sendo rígida, ela termina o quê? Entrando em colapso. Ela termina acontecendo a fratura. Se você for analisar o trilho do trem, né, de tanta e tanta distâncias, tem um espaço vazio pequeno. Para quê? Para permitir a dilatação linear do trilho. Se o trilho fosse sem emenda, vamos dizer assim, o trilho, quando ele fosse dilatar, ele ia deformar, ia ficar tudo troncho o trilho.
Quando o dentista obtura uma cárie, deve utilizar um material que tenha um coeficiente de dilatação próximo do material dele. Lógico que, ó, tu vai raspar o dente e vai colocar um material. Se esse material não se comportar feito o dente, na hora que ele dilatar, ou ele vai quebrar o dente, ou ele vai cair. Vai ficar um buraco. Então, por isso tem que se usar um material próximo ao dente. Terceiro, para desatarrachar a tampa metálica de uma vasilha, de um vasilhame de vidro, recomenda-se colocar sobre a água quente, ou seja, você esquentando, né, jogando água quente no vasilhame, o metal ele vai dilatar mais do que o vidro. Então, como o metal dilata mais, aí você consegue, ó, folgar. Tá certo? E tem último aí, ó. Ninguém deve levar um recipiente de vidro comum diretamente ao fogo, pois ele se quebra. Por quê? Porque ele não admite essa variação de tamanho. Você tira lá um prato de vidro que não tem esse tratamento, tira do forno, se você colocar em cima do mármore gela frio, o vidro pode quebrar. Por isso que existe o Pirex. E daqui a pouco eu explico como é que funciona o Pirex. Vamos lá. Ó, qual deve ser a variação de temperatura aproximada sofrida por uma barra de alumínio para que ela atinja uma dilatação correspondente? Aí aqui, ó, galera, dilatação térmica tem que saber percentagem de matemática. Certo? Tem que saber percentagem de matemática. Então, vamos lá. Então, a questão fala que a dilatação ocorre. Vou pegar meu mouse. O delta L igual. Por que eu estou colocando delta L? Porque ele falou uma barra. E barra da ideia de comprimento. Barra da ideia de comprimento. Travou um pouquinho, mas voltou. Então, barra da ideia de comprimento. Então, delta L vai ser igual a quem? A L0 vezes alfa vezes delta T. Alfa está aqui dado, ó. Alfa está aqui dado. A variação de temperatura eu quero. E ele disse que, ó, a dilatação corresponde. Quem é dilatação? Dilatação é delta L. Delta L é igual a 0,2, né, por cento, né, por 100 vezes L0. Certo? Então, ó, a dilatação corresponde a 0,2 de seu tamanho inicial. Estou traduzindo aqui, ó. Delta L é 0,2% de L inicial. E aí vou substituir. Quem é delta L? 0,2 vezes L0 sobre 100 igual a L0 vezes alfa 2,3 vezes 10 a menos 5 vezes delta T. Aí perceba que L aqui, ó, vai cancelar com isso aqui. Então, geralmente, ele vai dar em percentagem para você simplificar o L. Então, ficaria, ó, delta T igual a 0,2 dividido por 2,3 vezes 10 a menos 3. A menos 3. Fazendo essa continha, isso aqui vai dar aproximadamente 87 graus Celsius. Certo? Aí só fazer a continha aqui, ó. 2 vezes 10 a menos 1. E mais ficaria 2,3 vezes 10 a menos 3. Certo? Isso aqui vai ser igual
Aqui vai ser igual se eu dividir. Deixa eu dividir aqui. Abrir a calculadora só um minuto. Dois dividido por 2,3 daria 86. Oitenta e seis vírgula 95 graus Celsius. Então, aproximadamente, ele que é aproximada, a variação aproximada de 87 graus Celsius. Beleza? Ok aí? Então, cuidado com percentagens. Sempre quando cai dilatação, principalmente dos sólidos, ele cobra com percentagem. Dos líquidos, nem tanto. Tá certo? Mas dos sólidos, sempre coloca com percentagem, para facilitar as contas. 2. O gráfico a seguir representa a variação em milímetros do comprimento de uma barra metálica de tamanho inicial igual a 1 metro, aquecida em um forno industrial. Qual é o valor do coeficiente de dilatação linear do material que deve ser feita a barra? Então, vamos lá. Então, ó, eu tenho que dados. L inicial vale 1 metro. Só que 1 metro corresponde a 1 vezes 10 da terceira milímetros. Delta L vai ser igual a quem? Ó, eu tenho de 0 até 500. Eu variei de 0 até 15. Então, 15 menos 0 corresponde a 15 ml, ou 15 milímetros. E a variação de temperatura, que eu também consigo obter no quadro, no gráfico, é de 0 até 500. 500 menos 0 igual a 500 graus. É só jogar na fórmula. Delta L igual a L0 alfa delta T. Então, delta L foi quanto? 15. 15. Tamanho inicial vale 1 vezes 10 a terceira, vezes alfa, vezes 500. Então, alfa vai ser igual a 15 dividido por 5 vezes 10 elevado à quinta. Então, aqui ficaria 3 vezes 10 elevado a menos 5. Isso aqui vai ser igual a 30 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Lembrando que ele pediu 10 elevado a menos 6. Cada casa que você andar para a esquerda, você soma uma unidade em cima. Para cada casa que você andar à direita, você subtrai. Né? Então, menos 5 menos 1 vai dar menos 6. Ele quer a resposta em menos 6. Certo? Questãozinha aqui da Coveste, aqui, de Pernambuco. Em algum lugar do passado aí. Ok? Vamos lá, tem mais duas aqui. Olha, ó. O vidro Pirex apresenta maior resistência ao choque térmico do que o vidro comum. Por quê? Se você voltar aqui, deixa eu voltar aqui. Ih, pronto, aqui, ó. Desse slide aqui, você tem aqui uma tabelinha. Olha o vidro comum. Ó. O vidro comum tem 0,9. E o vidro Pirex, 0,3. Ou seja, é menor do que o vidro comum. Então, se ele é menor, ele dilata pouco. Porque o vidro ele não tem elasticidade. Então, se ele dilatar, como ele é rígido, ele termina quebrando. Então,
Então, ele tem que ter pequeno coeficiente de dilatação. Vamos ver o que tem na resposta. Possui alto coeficiente de rigidez? Seria verdade, mas não tem. B. Tem coeficiente de dilatação baixo? Verdadeiro. Está aqui, ó. Certo? Então, o que acontece? Ele precisa ter um pequeno coeficiente de dilatação. Certo? Ele tem que ter pequeno coeficiente de dilatação. Entendeu? Então, é por isso que o vidro Pirex ele é mais resistente do que o vidro comum. Aquele vidro Pirex, aquele famoso vidro da lasanha. Aquela lasanha que vai para o forno a elevar a temperatura. E você pega o vidro, joga em cima da mesa e ele não espatifa. Hoje em dia você tem panela de vidro. Por quê? Tem pequeno calor ou de coeficiente de dilatação térmica. Tá? Nesse caso aqui, ó, se a panela tiver alto calor específico, o que significa isso? Significa que ela demora para esquentar. E uma panela não é interessante demorar para esquentar. Porque chama de refratário, né? É aquele material que aguenta choque térmico. Tá certo? Aí você pega um copo de beber água, e inventa tomar caneca inventa tomar café no copo de vidro. Né? Aí, se o copo de vidro for muito fininho, se você pegar o copo quente e jogar na água gelada, ele pode terminar, ó, quebrando. Por conta dessa dilatação térmica. E o vidro comum, ele não é um corpo de grande elasticidade. Ele é um corpo rígido. Então, todo corpo rígido que não consegue movimentar, a saída dele o que é? É trincar. Certo? É trincar. E a última questão de hoje fala o seguinte, ó. 2 fios metálicos A e B, feitos de materiais diferentes, possuem o mesmo comprimento e temperatura iniciais. Quando a temperatura aumenta para um valor T, o comprimento de A e B aumentam 2%, ou seja, o corpo A aumenta 2%, e o corpo B aumenta 6%. Então, pessoal, se ele fala fio, eu estou falando em comprimento. E comprimento é dilatação linear. Então, delta L de A é igual a L0 de A vezes alfa de A vezes delta T de A. Já o corpo B, eu tenho delta L de B igual a L0 de B vezes alfa de B vezes delta T de B. Certo? Delta T de B. Aí vamos lá. Matemática aqui, ó. Percentagem, eu disse a vocês. Dentro de dilatação dos corpos sólidos, percentagem é batata que ser cobrada. Então, eu tenho que a dilatação de LA é igual a 2%, ó. 2% é só dividir por 100, ó. De L0 de A. Já a dilatação do corpo B vai ser delta L de B igual a 6% de L0 de B. Substituindo, o que é que eu tenho aqui? Ó? Eu teria aqui L sobre 100 L0 de B igual a L0 de B vezes alfa de B vezes delta T de... Aqui é tudo de A, né? Deixa eu só corrigir. Então, 2 de A, L de A, alfa de A. E aqui ficaria 6 sobre 100 LB igual a L0 de B, alfa de B vezes delta T de B. Ó,
A questão fala que o tamanho inicial de A e a temperatura inicial de A são iguais, A e B. Então, posso cancelar aqui, ó. Se eu dividir uma pela outra, vou dividir esse lado de cá, dividir por esse aqui, ó. Então, eu tenho que L0 cancela com L0, 100 cancela com 100, isso cancela com isso cancela com isso. Só sobrou o quê? Alfa A sobre alfa B é igual a 2 sobre 6. Se eu pegar 2 e dividir por 6, vai dar 0,33, que é a mesma coisa de 1/3. Alfa de A sobre alfa de B igual a 1 sobre 3. Ele devia colocar a resposta em fração, certo? Porque o aluno não teria com que se preocupar com o número quebrado. Entendido aí? Então, galera, por hoje é só. Né? Por hoje é só. Semana que vem, nós fecharemos o capítulo de termologia. E aí, iremos começar a parte envolvendo gases. Tá certo? Assunto referente a gases. Lembrando que vai ser aberta uma turma só de resolução de questão para o SSA. Eu vou parar, não vou parar a gravação, não, porque tem gente que não assistiu aí. Certo? Então, vai ser uma turma exclusiva para resolução de questão. Só questão. Tá certo? Vocês não precisam pagar pela cadeira, pelo curso, tá? É só ter disponibilidade de assistir a aula. Certo? Agora, vocês podem convidar os amigos para participar do curso, tá? Esse curso, eu acho que vai custar, eu nem sei, é bem baratinho. Não vai custar nem R$50, eu acho. O curso completo, tá? É o curso todo, só confirmar aqui. Vou ver aqui rapidinho. SSA, o custo é de R$50, certo? Começa dia 6 de agosto. Tá certo? 6 de agosto, certo? Começa a turmazinha de resolução de questão. E aí vocês, quem tiver interesse, lá no bio, no bio do meu Instagram, tem um link que leva para o formulário e você lá preenche. Tá? Então, vai ter uma turma para o seriado 1, vai ter uma turma para o seriado 2, vai ser uma turma do seriado 3, uma turma, João, para o Enem, só questão do Enem, e uma turma para quem for fazer concurso militar, a escola de engenharia do Exército. Tá? Então, serão 5 turmas para só trabalhar com questão. Beleza? Lembrando que essas aulas, elas vão ser disponibilizadas no canal do Telegram, que está sendo lançado esse final de semana. Mas, se alguém quiser já entrar no link da minha bio lá do Instagram, já tem o link de acesso para a inscrição do curso, tem o link de acesso para o meu canal do YouTube e tem o link de acesso para o Facebook do grupo lá da gente e também no Telegram, tá? Então, a gente vai ter aulas gravadas, eu vou colocar lá. Por quê? Porque o cara, ele tem acesso a todo o material anterior, não daquilo só que você tem dali para frente. Tá certo? Então, você vai ter sempre assunto novo, como está analisando. Beleza? Bom, agora eu posso parar a gravação, porque já deu os recados. E bom final